Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante. Quem nunca ouviu aquela história, né? As pirâmides do Egito, tão grandiosas que, só podem ter sido alienígenas ou deuses, sei lá. Pois é, essa ideia circula bastante. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, usando como base um artigo muito bom do Jorge Guerra Pires. Um PhD que analisou essa tendência. A nossa ideia aqui é tentar entender essa tal síndrome das pirâmides. Como que a nossa, talvez, dificuldade em lidar com o que a gente não sabe acaba criando essas explicações, extraordinárias. Vamos lá. Vamos sim. O primeiro ponto que o Pires traz é esse conceito mesmo, a síndrome das pirâmides, que é basicamente essa mania que a gente tem de, tapar um buraco no conhecimento com mitos, com ETs. Sim, preencher as lacunas. Isso. Meio que lembra aquela ideia do Deus das lacunas da teologia, não é? Aquele Deus que serve para explicar o que a ciência ainda não alcançou. Exatamente. E o Pires até menciona uma variação interessante, que ele chama de Síndrome de von Däniken. Lembra do livro Eram os Deuses Astronautas? Claro, um clássico dessa linha. Então, é tipo o Deus das lacunas, só que trocando Deus por ETs para explicar, sei lá, Machu Picchu, as linhas de Nazca, as próprias pirâmides. Entendi. Uma roupagem mais sci-fi, digamos. Isso. E o ponto crítico que o artigo levanta, e que é fascinante, é o etnocentrismo escondido aí. Reparou como geralmente são feitos de povos não europeus, egípcios, maias, incas, que ganham essa explicação alienígena? Verdade. Já as catedrais góticas, por exemplo, ninguém costuma dizer que foi ET que ajudou a construir, né? Fica implícito que nós, europeus ocidentais, somos capazes, mas eles talvez não. Nossa, essa questão do etnocentrismo dá muito o que pensar. E o Pires mostra como essa busca por explicações externas foi mudando com o tempo também, certo? Como essa figura do outro evoluiu. Sim, a embalagem muda, mas o produto é parecido. Antigamente eram anjos, deuses, vindo de um céu religioso, né? Certo. Aí a ciência veio, mostrou que o céu físico era espaço, planetas. O anjo precisou se atualizar. Virou o quê? O alienígena, vindo do espaço sideral. Faz sentido. Até a imagem popular mudou. Sai o ser com asas, entra o Grey, aquele cabeçudo clássico da ufologia. Mas a base da crença de um agente externo superior explicando o mistério continua ali. É uma adaptação cultural, no fundo. Que interessante ver por esse ângulo. E o artigo também liga isso a outras tentativas de modernizar ideias religiosas com uma cara de ciência. Liga sim. O Pires menciona, por exemplo, o ajuste fino do universo. Aquela ideia de que as leis da física parecem calibradas demais para a vida existir por acaso. E o design inteligente, que busca sinais de um projetista na biologia. Já ouvi falar desses conceitos. São, segundo a análise dele, tentativas de reformular argumentos antigos, como o argumento teleológico, aquele do propósito, do design no universo, mas usando uma linguagem que soa mais científica, mais palatável hoje em dia. Tipo uma camuflagem? É uma estratégia, né? A teologia pega emprestado o vocabulário da física, da biologia, para se manter relevante, mas a lógica por trás muitas vezes continua dogmática. Os anjos viram seres extradimensionais, os profetas viram contatados por ETs. Entendi. E por trás disso tudo, o Pires aponta uma lógica preguiçosa. É isso. Aquela coisa do não sei como foi feito, Logo, ninguém sabe. logo foram deuses ou ETs. É um salto, né? Contrasta com a postura de só admitir
Olha, não sei. Ainda. Exato. A ignorância vira, paradoxalmente, uma prova do sobrenatural. E a analogia que ele usa no artigo é ótima. Qual? Imagina arqueólogos lá em 4200 depois de Cristo. Nossa civilização colapsou, tudo perdido. Aí eles acham um iPhone intacto, sem entender de eletricidade, de semicondutor, de satélite, de fábrica na China. Aquilo ia parecer o quê? Magia pura. Obra de deuses, talvez, ou de visitantes das estrelas. Com certeza, totalmente fora de contexto. Pois é. O que hoje parece um mistério insolúvel, como algumas técnicas de construção antigas, pode ser só isso, conhecimento que se perdeu, ou que a gente ainda não se dedicou o suficiente para redescobrir. A lacuna pode ser nossa, não da capacidade humana da época. Faz todo sentido. E aí a gente volta para o Deus das lacunas, que vai encolhendo conforme a ciência avança, né? Mas tem outra coisa que o artigo toca. Essa mania de atribuir tudo a ETs ou deuses acaba meio que diminuindo a nossa própria inteligência, a engenhosidade humana, não acha? Exatamente. Desvaloriza o trabalho de quem está lá no campo, na biblioteca, tentando entender como as coisas realmente foram feitas. É como o Dawkins dizia, né? Os cientistas investigam as lacunas. Não ficam só apontando para elas e dizendo, foi um milagre. Então, no fim das contas, essa síndrome toda pode ser, sei lá, uma forma de desistir de pensar criticamente, de pegar um atalho. Em essência, é isso que o Pires sugere. A síndrome das pirâmides é essa versão moderna, às vezes com esse viés etnocêntrico que a gente falou, do velho Deus das lacunas. Oferece uma resposta fácil, externa, para não ter que lidar com a complexidade ou com o não sei. Exato. É um atalho mental. Só que é um atalho que desincentiva a busca real pelo conhecimento. E pra gente fechar, o artigo deixa uma provocação bem legal, né? Inspirado em gente como Feynman, Sagan. E se, em vez de correr para preencher essas lacunas com qualquer mito que apareça, a gente as preenchesse com perguntas, com mais investigação? Isso! Cultivar um certo gosto pela dúvida, pela evidência. Fica a reflexão, né? Qual o valor de aprender a conviver com o mistério, com a incerteza, sem essa pressa de inventar uma história, seja divina ou extraterrestre? Será que a realidade, mesmo com o que a gente ainda não sabe, não é por si só muito mais fascinante? Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.